A memória é uma coisa viva. A memória que temos dos nossos antepassados também faz parte de quem a gente é. Mas e quando esse passado é um vulto? Eu sempre fui daqueles que passava horas olhando para os álbuns de fotografia da família. Quem casou com quem? Veio de onde? Como? Por quê? Pesquisando o passado deles, era como se eu fosse montando o quebra-cabeça da minha própria história e identidade. Eu gostava de saber a história de todo mundo, mas tinha uma que me deixava com vergonha e medo. Eu nasci no sertão da Chapada Diamantina, lá perto de onde se passam as histórias de Torturado e onde nasceu e viveu Selvina. Selvina é minha bisavó materna. Eu nunca conheci ela, mas sabia duas coisas. Um, que ela morou nessa casa, e dois, que ela era louca. Eu só escutava falar de Selvina quando tinha algum desentendimento em casa. Sempre que alguém queria desmerecer a minha mãe, a pessoa falava: "Olha lá, tinha que ser neta de Selvina", fazendo uma comparação negativa. E foi com essa memória que eu cresci da minha bisa. Só isso, e nada mais. A minha mãe ouviu isso muitas vezes na vida, e só depois entendi que, além de mentira, tudo aquilo era uma estratégia misógina de silenciamento. Tinhata é uma das últimas filhas vivas de Selvina, é minha tia-avó. E foi com ela que eu fui conhecer a verdade. Eu fui até a casa de Tinhata alguns meses atrás para saber quem era a mulher por trás daquela referência negativa. Parecia injusto lembrar de uma mulher só por causa da sua possível doença. Eu precisava saber de fato quem era Selvina. E foi Tinhata que me contou a verdade. Então, a minha mãe, o que eu sei da minha mãe é que era uma pessoa maravilhosa, trabalhadeira, trabalhava na roça, trabalhava no engenho, na casa de farinha, ela fazia louças de argila e era uma pessoa maravilhosa, passando às vezes até dificuldade, que naquele tempo você sabe como é que era, né? Aí, quando ela ficou nessa faixa de 78 anos, ela começou um problema mental. Aí ela morreu aos 84 anos com problema na mente, sabe? Mas também ela não ficou muitos dias ruim. Ela ficou 14 dias doente e veio a falecer. Ouvir isso foi como encaixar aquela peça que faltava. Por conta de uma mentira. A forma que eu olhava para a história, a minha própria história, era totalmente distorcida. E agora era preciso consertar aquilo. Quando eu olhava para a figura de Selvina dentro de mim, era como se eu olhasse para uma grande mentira. Tudo o que eu pensava era o quanto a misoginia e o racismo podem influenciar naquilo de mais profundo que nós temos: a nossa memória e identidade. Era preciso reconstruir a minha ideia, a minha imagem, a minha paisagem interna de Selvina. Por isso, com a ajuda de Tinhata e algumas amigas, nós tentamos produzir um encontro entre a minha bisavó e eu. Ela era uma mulher assim de 1,53 m, da mesma minha altura. Ela era mais um pouco mais morena um pouco do que eu, os olhos pretos, rosto redondo, cabelo meio crespo, bem morena. E tinha uma falhinha no dente da frente tinha uma fainha. Era uma pessoa alegre, trabalhadeira. Eu lembro mais dela quando estava sentada em casa, fazendo as louças, as botijas, os pratos, as panelas de barro, como chama, barro, né? Argila, né? Ela andava assim, tinha as perninhas meia goivada, assim, meia zambetinha. Em algum lugar do espaço e tempo, eu me encontro com Selvina. Eu olho nos seus olhos e a minha vontade é de pedir desculpas pela memória errada que criaram e que eu criei sobre ela. Eu olho nos seus olhos e a única vontade que eu tenho no meu coração é de agradecer e te dizer muito obrigado por tudo que você viveu para que eu estivesse aqui. Nós nunca nos conhecemos, mas a partir de agora você faz parte de um jeito diferente de mim. Why wake up? You could live in my dream. That's a champagne life when you getting that cream. Go, go, go for me now. When you growing up, never
Showing